Se eu sou salvo, por que eu ainda enfrento lutas? Seja na área sexual ou em outras áreas. Não deveria ser mais fácil? Você já se perguntou sobre isso? Essa pergunta já foi o tipo de pulga atrás da sua orelha? Você tem a resposta para essa pergunta? Se não tem, ou se nunca se perguntou, ou se talvez um dia vai se perguntar, te convido a ficar além da vinheta para que a gente possa meditar sobre isso, beleza? Bora! Sexta-feira, 20 horas, e nós mais uma vez aqui, batendo ponto em mais um programa do Vida Pura, aqui nos estúdios da Comev em São Paulo, com a galera da Telmídia, aqui no canal da Telmídia no YouTube. Canal esse que eu já te convido a se inscrever, clicar aí no joinha, ativar o sininho para receber as notificações, e canal esse no YouTube que não é só a única produção do pessoal do Telmídia. O pessoal do Telmídia também tem um streaming para que você terem em casa, um streaming próprio, com conteúdos aí com filmes, programas, desenhos, para toda a família. Só fotografar o QR Code e você vai ter, tá na sua mão, mais fácil e mais rápido do que você imagina. Não é de coisa rápida que a galera gosta? Tá aí, para você, na sua mão. E se você é um produtor de conteúdo, quer estar aqui usufruindo desse estúdio, dessa estrutura que da hora que a gente usufrui aqui toda semana, apresentando um programa, pelo menos buscando apresentar um programa de qualidade para você, tenho certeza que tem sido, você também pode viver isso. Olha só, o site do Estúdio da Comev está aqui, para que você entre, veja lá o direcionamento, veja lá como é que faz para ter acesso a essa estrutura, não só vindo aqui no estúdio. Essa estrutura pode ir até você na sua igreja para te ajudar nas produções aí da sua igreja, eventos, cursos, aulas, ou talvez até aquele curta-metragem, sei lá, que a sua igreja vai gravar. Independente do que for, tem estrutura disponível para que você faça algo de qualidade no reino. Glória a Deus por isso. Bom, Isaac. Opa! Que bom te receber de volta, meu irmão. Isso aí. Tivemos 2 bons programas nas últimas sextas-feiras aí com o João Vitor, que caminha com a gente. Uhum. E tem sido muito bom caminhar com vocês, essa amizade que a gente tem estreitado, esse relacionamento. Que bom, cara. Glória a Deus por isso, mesmo você sendo São Paulino, né? Mesmo você sendo corintiano. Ah, cara, você tá ligado. Mas glória a Deus por isso, apesar disso, né? Apesar dos seus defeitos aí de ser São Paulino, não sei porquê. Você é um cara bacana. Mas, cara, olha só. Na sexta-feira passada, eu, junto com o João, a gente levantou uma bola aí sobre a questão do discipulado, né? Uhum. E eu fiz uma pergunta no começo aqui, na introdução, Certo. aquelas perguntas para chamar a atenção, mas é justamente sobre o que a gente vai falar, que é dentro desse seguinte, que, cara, sabe o que eu vejo muitas vezes? Que a gente acha que a salvação de Cristo para nós, ela, na verdade, ela só diz respeito sobre nós, né? A gente gosta da frase, né, Jesus te ama, né? Tem músicas enaltecendo quanto somos especiais para Deus e tudo mais, né? O quanto Deus se importa conosco, e claro, Deus com certeza se importa, Deus com certeza nos ama. A salvação dele foi por ele nos amar, mas o objetivo final da salvação dele na nossa vida não é o nosso bem-estar, não é o nosso benefício pessoal, né? Porque a pergunta que eu fiz no começo foi, eu sou salvo, sou filhinho amado de Deus, como tem algumas músicas que falam, sou puro ouro de Ofir, raridade, né, e tal. E eu ainda tenho lutas, a minha vida é complicada no sentido de, tem tentações, né, tenho lutas na área sexual, tenho lutas em outras áreas, dificuldades, não deveria ser mais fácil? Se eu sou esse filho amado de Deus, não deveria ser mais fácil? Já teve esse tipo de incômodo no seu coração, cara?
Olha, eu não sei se você lê mente, mas acredito que você estava lendo a minha nesse momento. Com certeza, já tive esse tipo de questionamento, né? Acredito que é um ponto complicado de se entender do evangelho, né? Se a gente não se fizer um pouco de louco para a sabedoria do mundo, a gente não vai compreender. Se Cristo me salvou, se eu sou chamado por Deus, salvo por Deus, por que eu ainda enfrento algumas situações, né, que eu não queria que se passassem na minha vida? Posso dizer que um dos momentos que eu mais me fiz esse questionamento foi a transição da minha vida antes e pós Ministério Vida Pura, assim, porque até como foi dito em episódios anteriores, né, no testemunho do João, ele via a vida dele girando em torno da pornografia, e não era diferente da minha vida também. Nem da minha. E eu imaginava que assim, conheci essa galera que vai resolver os meus problemas, que nem aquele comercial do Tabajara, né, seus problemas acabaram. Eu imaginava que, pronto, eu não sou o seu Creso. Nem o Felipe, nem ninguém. Agora pronto. A única coisa que eu preciso resolver, eles vão resolver. Que é tomar essa pílula de ex-pornógrafo e pronto. E, cara, não é isso. Na verdade, isso é uma idolatria muito forte no nosso coração, que é realmente a raiz da questão, né? Exato. Tem até um livro que, inclusive, nós estamos lendo juntos, que é um livro que eu até indico a galera ler, que é A Formação de um Discípulo, né, do Keith Phillips. Não sei se eu pronunciei certo o nome dele, mas é isso. Que ele diz inclusive isso, né, que a salvação ela não vem para o nosso bem-estar. A finalidade da salvação é outra. Qual a finalidade da salvação? A glória de Deus. Você tem até um texto que traz base para isso, né? Sim. Vou ler aqui Efésios capítulo 1, versos 11 e 12. Está falando sobre sermos salvos em Cristo, sermos eleitos nele, né? E diz assim: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Com que finalidade? Com o verso 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Olha aí. Eu não fui salvo para me tornar um melhor marido. Eu não fui salvo para me tornar um melhor filho da minha mãe, do meu pai. Eu não fui salvo para me tornar um melhor profissional. Eu não fui salvo para me tornar um melhor ministro na igreja, de algum ministério. Eu não fui salvo para me tornar um bom líder do Vida Pura. Eu não fui salvo para me tornar um bom musicista ou coisa do tipo. Né? E não sou. Isso aí é o ministério que eu nunca consegui fazer. Beleza. Eu não fui salvo para essas coisas. E muitas vezes a gente se apega a isso, né? Como se, tipo assim, o valor nosso, da nossa identidade como filhos, é o que eu faço, né? Sim. Jesus não salvou ninguém para tocar violão. Jesus não salvou ninguém para ser um bom pregador. Eu não fui salvo para ser bom nessas coisas. Eu vou ser bom nessas coisas na medida em que eu imito Cristo, porque morri para mim mesmo na salvação. Sim. E agora o caráter dele está sendo instalado e reproduzido na minha vida. Eu não faço essas coisas para ser salvo. E eu não fui salvo para simplesmente viver essas realidades. Eu vivo essas realidades, pois sou um salvo que não vive mais para mim. Amém. E esse entendimento precisa ser trazido, né? Porque a gente sempre repete aqui o texto clássico do Vida Pura, que é Romanos 12:2, para a gente não se amoldar ao padrão deste mundo, né? Tá ficando até meio que decorado, e a ideia é essa mesmo, porque que a galera decore mesmo. Nossa, eles sempre falam esse texto, sim, porque é isso que nós temos vivido, né? Não se amolda ao padrão deste mundo. Esse é o programa de renovação da mente, a base do programa de renovação da mente. Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, se a gente for também na coisa rasa, egoísta, ególatra, a gente pode olhar para esse texto e falar, tá vendo? Tá vendo como Deus me renova a minha mente para eu ver a boa, agradável e perfeita vontade dele para mim? Só que tem um versículo 1 antes do 2. E o versículo 1, olha o que Paulo diz. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Quais misericórdias de Deus? Cara, eu só tô aqui pela misericórdia de Deus. Sim. Eu tava entregue ao meu pecado. Cristo me salvou.
Então, misericórdia de Deus no sentido da graça, que me salvou. Efésios 2 vai dizer que eu estava morto nos meus pecados. Cristo me trouxe para a vida. E aí agora Paulo fala, olha, rogo por essas misericórdias que vocês usufruam do quanto vocês são lindinhos de Jesus. É isso que ele está falando? Não. Olha o que ele fala. Que vocês se ofereçam em sacrifício. Ou seja, sacrifício é morte. Que vocês se ofereçam em sacrifício, só que olha só que o paradoxo. Um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. A Deus. E esse é o culto racional de vocês. Vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável, que seria isso? Vamos lá. Primeiro, sacrifício vivo. Significa que é a minha entrega intencional a viver esse processo. É tomar a atitude que cabe a mim tomar. É a contrição do meu coração. É vivo no sentido da vida que ele me deu quando eu estava morto no pecado. É um sacrifício vivo. Não é um sacrifício um sacrifício meramente morto no sentido religioso. Só parei de fazer algumas coisas e pronto. É um sacrifício vivo, consciente, intencional. O morrer para si mesmo é o viver intencional para Deus. Amém. Entendeu? Um sacrifício santo. Ou seja, não é um sacrifício religioso, litúrgico meramente. Santidade, o que é santidade? É relacionamento com Deus, é andar com Deus. Santidade é obedecer a Deus, santidade é adorar a Deus, santidade é amar a Deus. E a gente vai lembrar de Hebreus 12:14, que diz que santidade também é um esforço. Porque esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então tá vendo como é algo intencional. E é um sacrifício que é agradável a Deus. Ou seja, não é que Deus veio e fez algo que se tornaria agradável a mim. A salvação que ele me deu para mim não foi pro meu bem-estar. E por que eu bato nessa tecla de novo? Porque tem muita gente que quer ser liberto, que não sei o quê. Por quê? Quer ser liberto do peso da culpa, na verdade. Sim. Se pornografia fosse riscada do lista de pecados lá, ele continuaria. O que pesa para ele é a culpa que vem depois. Então ele não pensa, na verdade, em viver com Deus. Ele quer estar livre do peso da culpa. Quer pensar na reputação. Então, olha só. Não é mais agradável para mim, é agradável para Deus. E aí, quando eu me ofereço nesse sacrifício, eu não me amoldo ao padrão desse mundo, porque eu desisti desse mundo, porque eu morri para esse mundo, morrendo para mim mesmo. E aí a minha mente é renovada e eu passo a desejar o que Deus deseja. Por quê? Porque agora o coração de Cristo está sendo colocado em mim. Amém. Isso é sensacional, cara. Amém. Eu me lembro muito das nossas reuniões lá na base, e como a gente tem sido despertado justamente para isso, né, Davi? O quão a glória de Deus importa na nossa vida. O quanto o nome de Deus ser glorificado é importante na nossa vida. Será que ser liberto do pecado sexual ainda é mais importante do que ver Deus sendo glorificado na nossa vida? Será que estar apto, entre aspas, para fazer atividades na igreja ainda é mais importante do que eu, de fato, ver pessoas conhecendo a glória de Cristo? Acho que são pontos que a gente precisa continuar se perguntando sempre, né? Exato. Nunca é sobre nós, que a gente tem falado aqui, é sempre sobre Jesus, sempre sobre Cristo, né? Exato. E aí, meu irmão que está assistindo aí, minha irmã, o seu desejo em viver essa liberdade da pornografia é porque você não quer perder seu ministério? É porque você não quer perder seu casamento? É porque você quer ser melhor nisso, melhor naquilo? Entenda que isso é só um reflexo de algo muito maior no seu coração, que é a sua compreensão em relação à salvação. Já começa aí. Deus não nos salvou para o nosso bem-estar, eu quero que você guarde isso. Deus não te salvou para o seu bem-estar. Assim como a liberdade da pornografia, que irá te ser dada, que irá ser dada a você, se você viver o processo de renovação da mente, não será dada para o seu bem-estar. Porque para isso, coisas em você precisarão morrer. Na verdade, você precisará morrer para você mesmo. Você precisará sacrificar coisas, renunciar a coisas. Não é assim. A graça, ela foi de graça para nós. Mas foi pago um preço muito alto na cruz para que nós pudéssemos usufruir dela. E nesse processo de salvação, você é salvo, você foi justificado. Ninguém pode te condenar.
Só que agora a etapa é da santificação. E na etapa da santificação, entenda, nada do que eu, Isaac, ninguém aqui fizer, ou você, nada do que a gente fizer vai nos salvar. Nada em nós nos salva. Mas, ao sermos salvos, nós temos responsabilidades agora na santificação. Porque senão a Bíblia não nos mandaria nos esforçarmos para sermos santos. E parte desse esforço em ser santo é o esforço em constantemente renovar as nossas mentes, constantemente beber dessa fonte aqui da palavra de Deus, constantemente nos lembrarmos, pregarmos o evangelho para o nosso próprio coração, nos lembrarmos, desenvolvermos a nossa fé, a fé na verdade de que a nossa salvação, assim como toda a nossa vida, não é sobre nós e não tem que ser para nós. É tudo para a glória de Deus. Se o seu interesse em viver sem pornografia é a glória de Deus, então você vai estar vivendo corretamente o seu processo. Mas se o seu interesse não envolve a glória de Deus, envolve outros interesses que são particulares seus, irmão, você está se enganando, não está vivendo processo nenhum. Ok? Davi, eu queria também ressaltar, né, nesse processo de santificação. Por que se santificar? E eu me lembro da orientação do próprio Senhor para o povo, lá já no Antigo Testamento. Sejam santos porque eu sou santo. Então o motivo da nossa santificação também não é a gente. É porque Deus é santo. Quer comais, quer bebais, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Inclusive consumir conteúdo na internet e na sua casa. Você também tem que fazer isso para a glória de Deus. Um dos meios de fazer isso, eu já disse no começo do programa. O stream da Telmídia está aí para ser uma ferramenta também na sua casa para que a sua família seja para a glória de Deus. Filmes que trazem a mesma verdade que nós estamos trazendo aqui. Desenhos, programas. Os podcasts do Vida Pura também nas plataformas de áudio que você pode maratonar. Muito do seu viver para a glória de Deus começa no seu se alimentar para reproduzir o que você está se alimentando. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Nós podemos entender que Jesus quis dizer que a nossa vida vai transbordar aquilo que a gente está se alimentando, consumindo, enchendo o nosso coração. Paulo, inclusive, vai dizer, finalmente, irmãos, pensem no que é correto, bom, verdadeiro, lá em Filipenses 4:8. Você tem a chance de fazer isso, através do que você consome também nas plataformas por aí. Inclusive nessa, através da qual eu estou falando com você agora. Um outro meio, também bíblico, de viver isso que a gente está vivendo é caminhando junto. Tudo isso aqui que a gente está falando aqui é impossível viver sozinho. Até porque, de fato, você pode falar, cuida da sua vida, né? Os orgulhosos falam isso, cuida da sua vida, a salvação é individual. Verdade. A salvação é dada individualmente. Né? O Isaac não vai ser salvo por algo que eu fiz. Na verdade, nem eu vou ser salvo por algo que eu fiz. A salvação, ela é entregue a cada um. A salvação é individual. Mas ela nos foi dada para ser vivida e praticada em comunidade. Como corpo. Então você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar caminhar. E nós estamos aqui para caminhar com você também. Entra lá no @Ministério Vida Pura, @davidonascimento.mvp. Tem o seu @, Isaac? Isaac_MA. @Isaac_MA. Isaac, Q-U-E, tá? Não é Isaac terminando com C. Isaac. Bem observado. Isaac_MA. Isso. @PR Felipe Bentley. E bora seguir juntos. Porque nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade. Um abraço.